Ponto Poder Eleições começa hoje uma série de reportagens sobre as eleições nos municípios que viveram traumas políticos nos últimos 4 anos. E no domingo, você que está em casa vota também para vereador. Mas o que é obrigação de quem é eleito para o Legislativo, a gente responde hoje no Ponto Poder Eleições. Olá, boa noite. Ponto Poder Eleições no ar. E hoje a gente fala do município de Uruburetama, na região norte, uma cidade que tem vivido instabilidades políticas desde o ano passado, quando o prefeito eleito em 2016 foi afastado após um grave escândalo sexual. Desde então, houve outras 2 trocas de gestor e a cidade se prepara para um novo processo eleitoral. Quem conta melhor é o repórter Flávio Roveri. O caso ganhou repercussão nacional e trouxe os holofotes para o município da região norte cearense, sob olhares de revolta e indignação. Na população ainda estão as marcas dos crimes cometidos por aquele que ficou conhecido como o Doutor Assédio, ex-prefeito de Uruburetama. Agora, os eleitores vivem a primeira eleição municipal depois de sucessivas turbulências políticas na cidade. É muito falado, né, dos escândalos que teve. A gente fica pensando, porque um doutor, né? Um doutor não... Jamais, né? Para fazer esse tipo de coisa, né? Foram vários escândalos, né, dentro do nosso município. Isso desgastou muito a questão política, né, em modo em geral. Foram 3 prefeitos só de julho do ano passado para cá. O primeiro foi o médico José Wilson Paiva, eleito em 2016 e pivô de um escândalo sexual com pelo menos 23 vítimas, em Uruburetama e Cruz. O doutor Assédio foi afastado da prefeitura, expulso do PCdoB, proibido de exercer a medicina e em seguida preso. Hoje ele cumpre prisão domiciliar por pertencer a grupo de risco da Covid-19. O vice Arthur Neri chegou a assumir, mas também teve Covid e chegou a ir para a UTI, abrindo espaço para que Estela Rocha, a Teté, presidente da Câmara e aliada de José Wilson, assumisse a prefeitura. Agora, Teté é candidata a prefeita pelo MDB. No grupo político do vice Arthur Neri, o candidato é Branco Angelim, do PT. Eduardo Davi, do PL, também está na disputa. Mas, além das opções apresentadas nas urnas, a população tem uma expectativa compartilhada. Saiba escolher um representante que olhe para a cidade. É isso, tá aí o recado do eleitor e a expectativa para as eleições do próximo domingo, dia 15. Amanhã a gente fala da instabilidade política em Tianguá, município que trocou de prefeito 4 vezes desde as eleições de 2016. Agora, mudando de assunto, vamos voltar para Fortaleza para falar das propostas dos candidatos à prefeitura mais bem colocados na última pesquisa Ibope. Cada um essa semana está tendo 30 segundos para falar sobre vários temas. Hoje, eles trazem as propostas para educação. Vamos conferir. Como prefeito, eu vou começar com a educação infantil, construindo 50 creches novas e dando 10 mil vagas. E com novidade, criando os berçários que vai atender crianças de 6 meses a 1 ano de idade. Vou construir 22 escolas de tempo integral, universalizando o tempo integral do 6º ao 9º ano. Vamos oferecer bolsas de mestrado e doutorado para professores. E vamos criar o programa Bolsa Nota 10, que dá R$ 200 para 2 mil alunos serem tutores em língua portuguesa e matemática. Além das 20 escolas cívico-militares, a gente quer dobrar o número de vagas nas escolas em tempo integral. Hoje, cada 10 crianças, apenas 4 têm acesso à escola em tempo integral. A gente quer dobrar esse número de vagas. Falando em educação infantil e também pensando nas mães que querem se inserir no mercado de trabalho, nós encontramos uma alternativa para que essa mãe, quando não encontrar uma vaga de creche, ela possa entregar seu filho a uma pessoa de confiança, a um vizinho, a um parente, e essa pessoa vai receber uma ajuda de custo do município de R$ 300. Um plano de recuperação do conteúdo de 2020 em função da pandemia. Além disso, nós vamos garantir merenda escolar com qualidade, que infelizmente acabou. Também o fardamento completo com calça, blusa, mochila, tênis e agenda. Vamos, assim como demos para 10 mil professores, nós demos computadores, nós vamos agora dar para os 140 mil alunos do ensino fundamental um tablet, reabrindo os laboratórios de informática e garantindo uma internet Wi-Fi gratuito na escola. Vamos criar o programa Conexão Estudantil. Todo estudante terá um computador e um chip próprio, com senha própria, onde só ele acessa a internet.
O município tem recursos para isso. E vamos criar uma parceria com a iniciativa privada para adotar uma escola pública. Assim como tem o Adote uma Praça, nós vamos pedir para a iniciativa privada adotar uma escola pública. Nossa grande prioridade é garantir creche para as crianças. Nós temos uma fila muito grande de crianças que não têm creche e, nesse momento tão grave de pandemia, nós vimos as mães tendo que ficar em casa, cuidando dos seus filhos, e essas mães querem voltar a trabalhar, querem voltar a encontrar um emprego, mas precisam ter a certeza de que seus filhos estarão em segurança, em uma creche, que não faltará oportunidades para isso. E também teremos o programa Mãe Crecheira. Nós iremos transformar a nossa cidade para melhor. Por isso nós temos o programa Segundo Colo, que nós vamos dar uma ajuda em dinheiro para que as famílias possam colocar os seus filhos nas creches particulares. Os prédios não são construídos da noite para o dia, por isso que é importante essa parceria com as creches particulares. Ao mesmo tempo, nós iremos investir mais em escolas cívico-militares e também no ensino técnico, para que os jovens eles possam sair do ensino médio prontos para o mercado de trabalho. A meta do Plano Municipal de Educação é chegar a 50% de crianças matriculadas em creche em 2025. O nosso compromisso é com a educação infantil, é construir 80 novas creches nos próximos 4 anos. Além disso, garantir a alimentação e, mais do que isso, nós vamos inaugurar berçário. Isso é super importante, especialmente para as mulheres jovens. Berçário para as crianças de 6 meses a 1 ano. Educação é cuidado e educação. Vamos aproveitar e conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza para amanhã, aqui na capital. O candidato Anísio Melo, do PCdoB, ele visita um candidato a vereador no Conjunto Ceará. O candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, amanhã às 9 horas, faz visitas a apoiadores. Já a candidata do PT, Luiziane Lins, visita equipamentos públicos da Regional 6. A candidata da UP, Paula Colares, amanhã faz uma visita ao terminal do Siqueira. O candidato Renato Roseno, do PSOL, faz panfletagem no Shopping Benfica. O candidato do Patriota, Samuel Braga, amanhã visita a Feira do Jardim América. Já o candidato Sarto Nogueira, do PDT, ele faz gravação para propaganda eleitoral. Os candidatos Capitão Wagner, do PROS, Célio Studart, do PV, Heitor Freire, do PSL e José Loreto, do PCO, não divulgaram a agenda ou não terão eventos externos amanhã. E faltando poucos dias para domingo, dia da votação, 15 de novembro, a Justiça Eleitoral reforçou os cuidados que candidatos, eleitores, todos para a eleição devem adotar esses cuidados para evitar a disseminação do novo coronavírus e garantir uma eleição segura. Sobre isso a gente conversa agora com a repórter Luana Barros, que traz as informações mais atualizadas sobre todos esses cuidados. Boa noite, Luana. Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É isso mesmo, a Justiça Eleitoral divulgou uma série de medidas para tentar evitar os riscos de contágio por Covid-19, tanto para eleitores como para mesários. Uma dessas medidas é a ampliação do horário de votação. Neste ano começa um pouquinho mais cedo, Os eleitores vão ter a partir das 7 da manhã para votar até às 5 da tarde. Além disso, também existe um horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos, que são dos grupos de risco da Covid-19. Esse horário é das 7 até às 10 da manhã. Mas você, eleitor, que quer votar nesse iniciozinho de manhã, não precisa se preocupar, porque esse horário não é exclusivo para pessoas idosas, Você vai ter apenas que respeitar essa prioridade. Luana, e quais são as recomendações da Justiça Eleitoral que são de responsabilidade do eleitor? Bem, primeiro aquele eleitor que no dia da votação sente febre, por exemplo, ou o eleitor que tiver até 14 dias antes da data de votação sido diagnosticado com Covid-19, a orientação é que ele fique em casa. Nestes casos, vai poder justificar o voto, esse eleitor que ficar em casa vai poder justificar o voto em até 60 dias depois das eleições. Se você, eleitor, faz parte do grupo de risco da Covid, não se sente ainda seguro para sair de casa e votar, tudo bem, a regra é a mesma, A justificativa de ausência tem esse período aí de 60 dias depois da eleição. Já para quem vai votar,
A Justiça Eleitoral pede algumas coisas, né? Primeiro, que leve a própria caneta, se for possível, para assinar aqueles documentos, né, no horário da votação, e reforça que o uso de máscara é obrigatório em todas as sessões eleitorais. Ou seja, se o eleitor aparecer para votar sem a máscara, ele não vai poder ter acesso aos locais de votação. Nos locais, né, como eu estou falando aqui, algumas outras recomendações básicas também têm que ser seguidas. Por exemplo, vão ter adesivos no chão para sinalizar para os eleitores o distanciamento que eles devem ficar uns dos outros na fila para votar, né? Além disso, é recomendado, é orientado que não se levem crianças nem acompanhantes na hora de votar e que se evitem os contatos físicos entre os eleitores, como abraços e apertos de mão. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luana, pelas informações. E a gente lembra também, eleitor, que as urnas serão higienizadas por técnicos do TRE e dos cartórios eleitorais preparados para fazer essa higienização sem o risco, claro, de prejudicar o funcionamento das urnas. É isso, agora atenção, eleitor de Sobral. A Justiça Eleitoral também está aí lançando um alerta para ficar atento para o dia 15, porque algumas sessões eleitorais mudaram de localização em 2020. É bom ficar atento, vamos conferir. Em Sobral são cerca de 140 mil eleitores, distribuídos em 2 zonas eleitorais. Ao todo, são 514 sessões. Dessas, 100 tiveram que mudar de localização. Por conta da pandemia, não foi possível fazer a manutenção e a aquisição de novas urnas eletrônicas. A chefe do cartório explica que o local da votação até pode ser o mesmo, mas a sala onde o eleitor deve votar, não. Por isso, o TRE recomenda que o eleitor procure saber com antecedência se a sessão mudou. Tem 2 alternativas. Ele pode ligar para o telefone 148, onde ele será informado o número da sua sessão, se houve mudança ou não, ou através do aplicativo e-Título, um aplicativo da Justiça Eleitoral que pode ser baixado gratuitamente. As 500 urnas eletrônicas que serão utilizadas em Sobral já estão prontas. Os equipamentos foram carregados com as informações dos candidatos e dos eleitores na semana passada. A distribuição deve acontecer no próximo sábado. Tá aí, bom ficar atento, olhar com antecedência de fato se houve mudança ou não, para ir votar tranquilo no próximo domingo. Agora a gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem muito mais informação aqui no Ponto Poder Eleições. É já já. Estamos de volta com o Ponto Poder Eleições e agora a gente vai lá conferir no pontopoder.com.br quais são as últimas notícias. Lembrando que você pode acompanhar tudo o que acontece durante o dia acessando essa plataforma especializada em cobertura política. Aí na sua tela sempre aparece esse QR Code que você pode ir lá colocar o seu celular aí no canto da tela e conferir tudo que tem lá. Mas a gente já aproveita para mostrar aqui para vocês algumas notícias de hoje. Por exemplo, o e-Título, essa versão digital do título do eleitor, é o aplicativo mais baixado do Brasil. E olha só como ele pode ser útil, gente. Ele é uma versão do seu título de eleitor que permite ao cidadão apresentá-la, inclusive, no dia da votação, né? Em menos de uma semana, esse aplicativo se tornou mais baixado, são mais de 4 milhões de downloads nas plataformas, né, de aplicativos. Basta conferir no seu celular e já garantir o celular. Mesmo que você tenha seu título de eleitor impresso, vale também ter esse recurso. Sim, muita gente preferindo, né? Na verdade, nesse contexto de pandemia, muita gente prefere não levar o título, o documento físico lá impresso, leva o e-título então para não deixar de votar. A gente vai mostrar aí também na tela outro destaque do pontopoder.com.br, que é o seguinte: a partir de hoje, terça-feira, a prisão de eleitores em todo o país só é autorizada em 3 casos previstos pelo Código Eleitoral. Ou seja, segundo o Código Eleitoral, a detenção só pode ser feita nos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou mesmo por desrespeito a salvo-conduto. Quem for preso nesse período deve ser levado a um juiz para análise do caso e possível punição. Vale lembrar que os candidatos já estão sujeitos a essa regra, não podem ser presos e agora, a partir de hoje, o eleitor também não. E a gente vai falar agora, relembrar, né, tratar novamente dos casos da ofensiva aí da Polícia Federal e do Ministério Público contra os crimes eleitorais, especialmente as tentativas de compra de voto. A cada eleição essa situação se repete
e a gente se questiona por que isso continua acontecendo na nossa democracia. Não é? É um caso que a gente vê se repetindo, troca de voto por material de construção, a compra mesmo no dinheiro. E a gente vai conversar sobre isso, essa relação de clientelismo entre candidatos e eleitores, ou seja, essa troca com aspectos comerciais. E para fazer esse debate, a gente recebe 2 convidados especiais aqui no Ponto Poder Eleições com a gente. Eles vão entrar aqui na tela daqui a pouco. A partir de agora, a gente recebe, então, a professora da Universidade Federal do Ceará, já estão aqui com a gente, Monalisa Soares, que é cientista política e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEN da UFC. Ela já participou aqui com a gente outras vezes também do Ponto Poder. E o Cleiton Monte, também cientista político, também professor universitário e pesquisador do LEPEN. Uma boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela participação com a gente. Boa noite, William. Boa noite. Jéssica, William, Monalisa. Monalisa, começando agora com você, né? Eu queria que a gente começasse a conversar, a debater esse assunto da compra de votos, que é muito sério e recorrente historicamente, né? Te pergunto então, qual que é o preço para a democracia, Monalisa? Nesse cenário, inclusive, de uma democracia que passa por certas fragilidades, né? A gente discute muito isso, a recorrência desse tipo de relação clientelista que surge e fica cada vez mais evidente na reta final, últimos dias de campanha, quando há aquela busca pelos últimos votos. Qual que é o preço disso tudo para a democracia? Bom, Williams, é importante que a gente destaque que para as ciências sociais, né, a ciência política, a antropologia, a sociologia, essa definição de compra de voto, ela é mais alargada, né? A gente vê muito essa do senso comum, da compra, da troca do voto, a negociação por dinheiro, por material de construção, mas ela envolve também, seja favores em torno de dinheiro ou favores administrativos, né? Então, ela é uma leitura mais alargada, né? E qual é o problema do ponto de vista democrático? É que nessa negociação do voto, não é, o eleitor ou a eleitora está perdendo no horizonte a perspectiva de avaliar as candidaturas e a partir das suas ideias, dos programas para a cidade, dos projetos de longo prazo, isso em troca, digamos assim, de vantagens circunstanciais ou vantagens mais imediatas, né? Então, isso é uma perda muito significativa se a gente imaginar o conjunto e os desdobramentos que isso tem do ponto de vista democrático, obviamente como um processo, como algo que nós vamos construindo ao longo do tempo, mas também do ponto de vista do cotidiano, das experiências e da vida das pessoas nas cidades e nos municípios, nos estados e no país, né? E, professor Cleiton, nesse caso, a gente continua vendo sempre se repetir e tem algo que a Justiça Eleitoral esteja fazendo que o senhor perceba para tentar barrar isso, ou os casos vão se modificando ao longo do tempo, vão ganhando novos contornos ou vão se repetindo? O que a gente consegue perceber aí das pesquisas que são feitas? Ok. A Justiça Eleitoral até que tenta criar uma série de ferramentas para fiscalizar, mas como você bem destacou, é um tipo de ação estrutural, já histórica, você tem a permanência desse tipo de comportamento. Ele se agrava muito diante de 2 fatores, né? Principalmente quando a gente tem crise política profunda, que é o que a gente vive, né? Então, acaba que o preço do voto, o voto acaba se tornando uma moeda de troca, e também ele se torna mais perceptível em situações de profunda desigualdade, que é o que também a gente está vivendo. Então, os últimos índices sociais, eles asseveram e externam uma situação de pobreza, de ampliação dessa pobreza. Não é que a classe média ela não entre numa lógica de compra de voto, que são fatores também que a gente está vendo nos últimos anos. Como a Monalisa destacou, a ideia do clientelismo ela tem que ser ampliada para além da troca econômica. Então, você tem troca de favores, de serviços, benefícios. Por exemplo, você envolve também empresários. Então, isso acaba acontecendo e dificulta muito a Justiça Eleitoral fazer esse acompanhamento mais de perto, porque é uma prática muito presente, não apenas nos pequenos municípios, mas nos grandes municípios, nas capitais, e recorrente, como você bem destacou.
Agora uma pergunta para vocês dois. A gente vem falando disso, né? De fato, há aspectos históricos disso tudo, e a gente vem trazendo muitos casos, operações da PF, do Ministério Público, ações conjuntas, que mostram aí uma recorrência disso, especialmente nesses últimos dias de campanha, e uma tendência de que isso aconteça em outros municípios até o dia da votação, como a gente já acompanha em outras eleições, né? O que pode ser feito, então, para mudança desse cenário? E o que cabe a eleitores, candidatos, enfim, para que a gente possa mudar isso mesmo pouco a pouco? Monalisa, começo com você. Bom, William, eu destacaria assim, que ainda que um eleitor pense ou vislumbre o fato de que ele está numa posição de negociação com os candidatos, né, nesse processo, né, essa negociação ela é muito desigual, né, assim, ela ocorre em condições de desigualdade. Então, assim, é muito ínfimo trocar, digamos assim, né, ainda que as pessoas possam estar em circunstâncias ou condições que as coloquem, né, naquele momento específico ou determinadas circunstâncias para uma troca, né, fazer determinadas opções pode comprometer, digamos assim, como a gente falou no momento antes, um processo mais geral, que é esse processo democrático, em troca, inclusive, que os candidatos ou os grupos, muitas vezes, que recorrem a esse tipo de prática ilícita, estão em troca em nome de algo que é muito importante, que é o poder político, que é o poder de decidir sobre as políticas públicas, os destinos de toda a sociedade, de todos nós. Então, o que o eleitor que possa, na medida das suas circunstâncias, das suas condições, pensar nisso. O que às vezes pode parecer uma negociação em condições de igualdade, ela é muito desigual, porque está se negociando o voto, que é uma condição pontual, dentro de um dia específico, né, naquele contexto, por um poder que vai vigorar durante bastante tempo, 4 anos no mínimo, né? E tendo esses desdobramentos de execução de políticas públicas, decisões muito importantes para a vida de toda uma coletividade. Cleiton, na sua avaliação, o que pode ser feito para a gente mudar isso? Eu acho que o eleitor, a eleitora, tem que perceber da seguinte forma: aquele candidato a prefeito, a vereador, que coloca essa situação de troca, você já está diante de uma figura que tem um desprezo pela democracia e tem um desprezo pelo público. E eu acho que o eleitor tem que pensar da seguinte forma: essa figura ela vai gerir recursos públicos. Então esse prefeito, essa prefeita, vai estar lá na prefeitura e vai gerir grandes somas. No caso do vereador, ele vai também estar gerindo orçamento. Então, se essa figura, se essa liderança, se essa pessoa, esse candidato, no momento que ele está se apresentando ao eleitorado, ele já está desviando completamente o processo democrático, o processo republicano de transparência, de lisura na própria construção do voto. Se ele já está fazendo isso agora, imagina quando essa pessoa, caso ela venha a ser eleita, o que é que ela vai fazer diante da gestão pública, diante do debate dos grandes temas. Então, eu acho que o eleitor ele tem que fazer essa reflexão crítica, fazendo essa antevisão do que pode ocorrer caso essa liderança, esse postulante, ele chegue a ser eleito. Ficam todos esses alertas para os eleitores e para os candidatos também, claro. Muito obrigada, Monalisa, Cleiton, pela contribuição. Como sempre, muito solícitos, né, para nos ajudar nessa discussão sobre os meandros da política. Até a próxima. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. E que esse posicionamento crítico do eleitor também sirva para que o eleitor denuncie, possa coibir aí, nessa reta final, esses casos de compra de voto. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar de eleição para vereador. No próximo domingo, o eleitor também vai para as urnas para votar para vereador, mas é importante saber direitinho qual que é a obrigação de quem é eleito para o Legislativo. Por 2 fatores. Primeiro, para poder escolher o candidato para votar no próximo dia 15. Segundo, para poder acompanhar e cobrar. É esse o tema do Descomplicando. Você já escolheu em quem vai votar para vereador nas próximas eleições? Algum candidato já passou aí na sua rua e fez promessas, disse que vai te trazer escolas, postos de saúde, empregos? Mas será mesmo que eles podem garantir isso? O Descomplicando de hoje te explica.
De todos os cargos públicos eletivos, os vereadores são os que normalmente estão mais próximos da população. Eles conhecem as demandas das comunidades de perto. Muitos nasceram e se criaram em alguns bairros da cidade. Quando são eleitos, os parlamentares têm muitas obrigações. As duas principais são legislar e fiscalizar. Como parte do poder legislativo municipal, eles podem, por exemplo, criar ou extinguir tributos, sugerir nomes de ruas e avenidas, aprovar os orçamentos do município, estabelecer regras de zoneamento da cidade e determinar o tombamento de prédios públicos. Já na função de fiscalização, os vereadores devem verificar as contas da prefeitura e os atos do prefeito. Cabe aos parlamentares investigar a administração pública, a realização de obras, a compra de equipamentos, a contratação de funcionários e outras ações do Poder Executivo. E aí entra outra função deles, a de julgar. Os legisladores podem processar e condenar os prefeitos e até os próprios parlamentares. Eles também podem aprovar ou reprovar as contas públicas, caso alguma irregularidade seja comprovada. Os vereadores têm muitas obrigações, mas reforçar o policiamento, implantar escolas, melhorar a coleta de lixo e criar os espaços de lazer não depende diretamente deles. Então, fique atento, conheça seus candidatos e saiba como cobrá-los ao longo do mandato. O Descomplicando fica por aqui, até a próxima. Olha só, fica essa dica para o eleitor sobre o que fazem os vereadores e amanhã tem mais Ponto Poder, porque o de hoje a gente já está encerrando. Até mais. Uma boa noite para você e até amanhã.